Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e eu acabei de chegar ao cinema praticamente, onde eu fui assistir com a minha mãe o filme Bandida, a número um. É a história verídica da mulher que foi a única mulher traficante da Rocinha. Eu vou abordar aqui com vocês spoilers, mas também outros pontos que eu acho importante nesse vídeo, que vai ficar um pouquinho grande, mas enfim. Acho que para quem tem interesse também, assim como eu tive. E antes de mais nada, quando eu vi que o filme ia para os cinemas, eu fui chamada para uma pré-estreia na Rocinha mesmo. Eu não fui, era tarde, eu tenho medo, gente, daquela área. Realmente não é uma área que eu acho que é super seguro e tal. Pode ser bobeira da minha parte, mas eu sou bem neurótica com segurança. E eu sei que amigos meus jornalistas foram e foi um evento incrível. O filme foi apresentado e eu fiquei com mais vontade ainda depois que eu assisti, mas eu achei que foi extremamente mal explicado, até pelas pessoas que cobriram, né, o evento, que a pessoa que estava lá, que é autora do livro, que foi lançado pela editora Lê, que está fora de circulação, tá? O livro lançado em 2015. A Raquel de Oliveira, ela é a escritora e ela é a tal da Rebeca do filme. Então, primeiro eu vou abordar a história dela real, que ela deu um depoimento para Marie Claire, que eu vou ler aqui para vocês, que foi o máximo que eu encontrei de informação. Depois a gente vai abordar o filme, o que mostra, tá? Também quero dizer outra coisa. Eu sou jornalista formada, trabalho com redes sociais há muito tempo, tenho outra profissão também, né, que é o meu ganha-pão, na verdade, que é o RH, mas eu sou muito contra as pessoas acharem que histórias sobre bandidos, histórias sobre tráfico de drogas não devam ser mostradas. Primeiro ponto que eu acho é uma realidade que está aqui na cidade que eu moro, né, a poucos metros da minha casa. É uma história de várias pessoas, é uma história de diferentes expectativas, de diferentes vivências, que não são das pessoas que moram ou tiveram a vida que eu tive, muitas das vezes. Eu sei que você vai ver filmes como Dom, né, que de repente é bem parecido, mas aqui quando a gente tem uma vivência muito diferente e achar que isso não deve ser mostrado, o Brasil só gosta de mostrar desgraça, não é verdade. Boa parte do cinema nacional que lota as salas é comédia. Uma comédia que até eu não gosto muito, e eu gosto dos filmes que falam de biografia, eu gosto dos filmes que falam sobre criminalidade, porque eu acho que uma pessoa que assiste aquilo, não é um filme para criança, ela percebe o quão cruel e quão diferente é o privilégio que algumas pessoas têm e que outras têm. E que também, se essas tiveram privilégio e foram para esse campo, sim, isso foi uma escolha. Eu não acho que isso. Eu não consigo ver alguém assistir um filme desse, que nem eu assisti hoje, chegar em casa e falar assim: legal essa vida, hein? Quero pra mim. Não é possível que alguém queira isso. A não ser pessoas que têm uma vivência onde essa criminalidade ela é normalizada. Tá? Eu não sou aqui nenhuma estudiosa, nenhuma psicóloga, nada disso, mas eu sou uma pessoa com a vivência do Rio de Janeiro, de toda a violência que tem. Como jornalista, é meu dever aqui passar para vocês que eu acho que essa história de você, mas eu não acho que a traficante deva ganhar dinheiro. Nesse caso, quando é crime, como foi o da Suzane von Richthofen, até o Rafael Monte na época explicou, ela não ganhou nenhum tostão. Porque foi baseado, na verdade, eu esqueci o nome, gente, nos depoimentos, né, ali no arquivo do caso. Dessa vez, sim, ela recebeu dinheiro porque ela contou sobre a vida dela. Eu não quero dar dinheiro para criminoso. Mas a gente também já entra numa questão que esses criminosos deveriam, então, todos ser mortos, porque não existe, então, a inclusão na sociedade. Eu não estou falando de um estuprador, não estou falando de uma pessoa que ela matou, pelo que mostra ali, ela matou só bandido, então mas não tem diferença. Enfim, é um assunto muito mais denso, mas eu acho que é importante a gente saber da história das pessoas, sim, e principalmente da história da cidade que a gente vive, quem vive no Rio de Janeiro. Vamos lá, então. Eu achei a matéria aqui da Marie Claire, que diz o seguinte: eu, leitora, abre aspas, fui chefe do tráfico na Rocinha, superei o vício em cocaína e virei escritora. Raquel Santos de Oliveira teve de assumir o comando do tráfico na maior favela do país após a morte do namorado Naldo, o traficante Reginaldo de Souza. Suas memórias estão no livro número 1, baseado no que viu e viveu. Abre aspas. Eu tinha 11 anos quando conheci o Naldo. Foi no barracão de jogo do bicho, que era o sistema de poder da época, década de 70, na favela da Rocinha. Um tio dele trabalhava para o meu padrinho, que era o banqueiro, e ele levava comida para o tio. Com 10 anos, Naldo ficava me olhando por uma janela enquanto eu trabalhava limpando as armas. Me achava bonita. Ele era um menino franzino. Tinha uns olhões pretos com cílios longos que me encantava. Era tímido e me seguia pelos becos do lugar quando eu saía para fumar maconha. Nunca tive família.
Sou filha única de um pai pedófilo e de uma mãe ausente. Fui abandonada à própria sorte aos 6 anos. Aos 9 fui vendida e, por sorte, ou força do destino, em vez de me servir à prostituição, fui preparada para ser bandida de armas. Naldo havia sido apadrinhado pelo traficante Denis, o maior que a Rocinha já teve aos 11 anos. Denis era seu herói, Naldo queria ser igual a ele. Nessa época, viver no meio do tráfico de drogas era normal, eu nunca senti medo. A destruição da imagem que tinha do meu pai ser vendida como uma mercadoria tinha me marcado muito. Algum tempo depois, começamos a namorar e eu amava o jeito do Naldo me amar. Me sentia segura, pertencia finalmente a um grupo, tinha uma família com quem podia contar e era feliz. Ser respeitada e ter minha integridade moral e física tranquila e preservada também era tudo para mim. Ser mulher de traficante naquele tempo era como ser uma socialite hoje. As mulheres furavam as camisinhas para engravidar de um. Nossa, eu não era ameaçadora. Éramos como crianças descobrindo um novo mundo juntos. Nenhum de nós tinha vivido um amor como aquele antes. Eu acordava e esperava ouvir o som da HQ de Naldo, que ele chamava de Juvelina. Era um sinal de que ele tinha acordado. Subia o morro até a casa dele e levava comida. Quando escurecia, eu ia trabalhar com ele na boca de fumo ou limpava as armas. Tínhamos uma casa linda juntos. Tudo foi destruído durante a operação da polícia. Fotos, joias, roupas, tudo. Todo o bando fugiu para São Gonçalo, para onde fui semanas depois. Vivemos no esconderijo até que os policiais nos encontraram de novo. Chegaram em um grupo grande com granadas, armamento pesado. Os gritos eram terríveis, parecia que a porta do inferno tinha sido aberta. Na fuga, procurava o barulho da Jovelina, mas não a ouvi mais. No nosso bando, todos morreram. Eu não queria mais viver, mas a droga me anestesiava. Alguém veio me ver com 300 gramas de cocaína, maconha, armas e instruções para que eu continuasse o trabalho de Naldo. Nunca planejei isso, mas ele sim. Tentei fazer outros arranjos, mas não foi possível. Assumir essa posição foi o jeito que encontrei de manter esse amor vivo. Parti numa viagem louca e suicida. Em verdade, buscava a morte. Não tinha nada de rainha do tráfico, esse glamour que as pessoas imaginam. Era muito trabalho, uma espécie de utopia para mim. Reerguer o poder paralelo na minha comunidade, manter a ordem e preservar o sistema, os moradores e a favela contra possíveis invasões. Comecei do nada. Montei minha própria quadrilha e me fiz respeitar seguindo as leis do sistema. 9 meses depois eram 19 homens sob meu comando. Depois de um ano perdi a conta porque eram muitas pessoas. Vivi situações difíceis de aceitar e suportar. Saí e voltei do tráfico mais de uma vez. A definitiva creio que foi um despertar espiritual. Não tinha a mínima ideia de que meu uso abusivo de drogas era uma doença. A recuperação me encontrou no momento em que eu mais precisava. Foi em 2005, eu estava gravemente doente. Eu sei que a dependência química é incurável. O que mantém um dependente químico saudável é a recuperação e um dia de cada vez. Vivo só pelo hoje. Voltei a escrever durante minha recuperação do vício. Meu primeiro conselheiro, vendo as minhas dificuldades de entender minhas emoções, recomendou-me escrever um relatório das mais significativas. Me deu um caderno de presente onde deveria escrever todas as emoções que senti naquele dia e as minhas reações. A minha relação com a literatura é um caso de amor. A patroa da minha mãe, numa casa em Copacabana, gostava de ler para mim quando eu era pequena. Eu adorava, mesmo não entendendo muita coisa. Como eu não conseguia dormir nos 3 primeiros meses da recuperação, passava as noites escrevendo. Foi então que me descobri poeta. Depois vieram os contos com sentido moral, o desejo de voltar aos estudos. Mas o que reafirmou meu desejo de escrever foi a descoberta na FLUP, a Festa Literária das Periferias, o que consolidou definitivamente essa minha veia literária. O primeiro romance, a número 1, da editora Casa da Palavra, é baseado em fatos reais. Tem muito da minha vida e pouquíssima ficção. Não poderia reproduzir fielmente o que aconteceu. Diálogos que aconteceram há 30 anos, por isso não é uma autobiografia. Sou respeitada hoje na Rocinha por minha trajetória de vida, por ter chegado até aqui lúcida, intacta, saudável, por ter sobrevivido onde tantos morreram e ser uma mulher que achou outro caminho e deu outro sentido à sua vida. Tenho 3 filhos e eles sabem de toda a minha história. No momento, tenho alguns projetos literários em andamento. Estou escrevendo um novo romance, que é o livro 3, que chamo da Saga da Bonitona. Vou relançar meu livro de poesias. Enfim, diante de tudo que vivi, não acredito que a legalização das drogas seja possível no Brasil. São muitos os interesses e nenhuma vontade política. Seria preciso muitas ações conjuntas legais, sociais e educacionais para tirar a droga de cena da vida das pessoas. Tirar as armas do cenário urbano, criar condições para que o tráfico deixe de ser uma opção de trabalho, de meio de vida, seja onde for, na favela ou no asfalto. Eu acho... E aí ficou... Bom, vamos pro filme, né? Essa foi a história toda. Vamos lá agora pro filme. Assistindo o filme sabendo que nem tudo ali era real, o filme teve muitas mudanças. A gente vai começar aqui lendo primeiro, né, quem são os atores desse filme, que eu acabei, como disse para vocês, de vir do cinema. Bandida, a número 1. Estreou dia 20 de junho, portanto, né, na quinta-feira. O roteiro é do João Weiner e da Patrícia Andrade, adaptado desse livro. O elenco tem a Maria Bomani, o Jean-Louis Amorim,
e o Milene Cortaz. Milene Cortaz, né, um ícone do cinema nacional, o cara é maravilhoso. Tirar o chapéu sempre. Bom, o que acontece? A gente tem a Maria. A Maria ficou famosa. Ela já tinha feito novela na Globo, mas eu não conhecia. Conheci por causa do Big Brother. Não acompanhei o Big Brother a fundo, mas eu sei que ela saiu por causa de um balde que ela jogou na cabeça de alguém. Eu vi nessas redes sociais e tudo, né? Nesses sites de fofoca. E, inclusive, essa moça, que é a Natália, que é a moça que tem vitiligo, que é muito bonita, ela tá no filme, mas ela faz uma participação especial e ela não tem uma fala, gente. Não que eu me lembre, pelo menos. Ela só ri, enfim. A Maria Bomani, então, ela é a Rebeca. E o início do filme, gente, é muito duro, porque a gente tá vendo que ela tá ouvindo uma música ali que o Fagner canta. Não sei se o que o Fagner fez, porque o Fagner não compõe, né? Eu não lembro. Mas enfim, ele canta. E aí a casa tá sendo metralhada, as pessoas estão tentando protegê-la, né? Ela tá atrás, ela cheira uma carreira de cocaína. Ela pega uma fita e começa a gravar num gravador como se fosse a história dela. Então aparece ela contando como se fosse toda essa história pra gente. Uma história muito sofrida porque ela é dividida em capítulos. E o primeiro capítulo ela diz quando ela era criança que ela tinha uma vida relativamente normal, porque ela ia na casa da patroa, ela praticamente morava com a mãe dela. A mãe dela, a casa oficial da mãe dela seria a Rocinha, junto com a avó, que era a mãe do pai dela. O pai sumiu, nunca mais apareceu. Isso é a história do filme, tá? Olha como é diferente da dela. E a mãe, um dia, a patroa pega ela fazendo ali, mexendo nas coisas dela e tal, pra brincar, uma criança. Ela não quer mais que a criança vá. Então ela tem que deixar com a avó e a mãe só tem um dia de folga, praticamente uma escrava, né? No mês todo para poder voltar para casa. Nesse inteirinho que ela precisa ficar com a avó é viciada em jogo. Ela então joga e fica devendo. Ela entrega a neta pro maior traficante mentira, maior bicheiro que tem ali, que chama Amoroso. Amoroso é o Milene Cortaz, que é um cara que é muito religioso, né? Ele é não sei se é o Banda Candomblé, que eu não sei explicar, gente, mas enfim, né? Quem entende, mas é desse lado das matrizes africanas de religião. E ele faz uma coisa que é muito errada. Além dele ser, obviamente, ele vende maconha ali dentro, ele é do jogo do bicho, dentro da Rocinha, mas uma coisa que ele faz ainda pior é que ele é pedófilo. Ele pega meninas muito jovens como dívida de jogo e ele cria aquelas meninas, dá tudo do bom e do melhor, né? Porque ele tem teto, tem casa, um monte de moça aqui, né, muito, muito humilde, que vive em posição de miséria. E aí ele dorme com essas meninas. Só que a Rebeca é muito nova, ela é uma criança mesmo. E aí tem uma mais velha que fica tomando conta dessas meninas para que elas não fujam, para ele poder fazer essas atrocidades com as crianças. Agora já mais novas, né? E ela chega a dizer em determinado momento, essa que toma conta das outras e que é apaixonada por ele, obviamente, fala pra ela assim, não, eu tomava, ela ou alguém conta que ela tomava, ela já foi um dia uma dessas meninas dele, que ele dorme com várias meninas que ele, né, pegou de pagamento. E ela, quando envelheceu, ela então ficou trabalhando para ele porque ele não tinha mais interesse. Ou seja, uma pessoa completamente, um pedófilo, né? Uma coisa horrorosa. Fora isso, ele vende essa tal dessa maconha no morro, ele é o chefe do morro ali. E ela explica pra gente que antigamente era o bicheiro que fazia o papel do traficante. Só que existe um tal de Del Rey, que é o cara que por sinal, acho que é o Otto que faz o Del Rey, né? Aquele cantor. Ele tá no filme agora, eu acho que é o. Enfim, acho que é ele. Ele chega para ser o traficante que mexe com cocaína e que tá querendo mudar o morro para isso. E ele começa uma série de traições e tal, mas o Amoroso, ele vai acabar não dormindo com essa Rebeca, porque ela vai fugir, vai parar num centro, né? E ali nesse centro de candomblé, de umbanda, ela entra e tem uma mãe de santo. Essa mãe de santo diz que ela tem uma importância muito grande. Não sei se ela fala que tem um corpo fechado, tem alguma coisa ali que ela fala que eu não vou lembrar, que não é para mexer com essa menina. Ele leva ela e promete que não vai mexer com ela, mas ele faz com que ela estude e ela vira meio que uma contadora e também uma cobradora dos negócios dele. Lógico, obviamente, todos ilícitos. Ele mantém ela rédea curta, né? Enfim. Mas a vida, pelo menos, não fez com que ela fosse estuprada. Mas essa foi a história dela. Ela foi vendida super jovem e passou a ser o braço direito ali do Amoroso, que era o traficante da época, só que ele era um bicheiro. Só que ela vai acabar se apaixonando por um rapaz. E esse rapaz é o que faz o papel de Pará, é o Jean-Louis Amorim. Ele é um rapaz que a princípio não é envolvido com nada disso, mas ele se apaixona por ela e pela proibição que o Amoroso faz dele se relacionar com ela, porque ele até tentou se casar com outro homem lá, ele acaba
se juntando com o Del Rey para poder meio que se vingar e ter ali um papel importante e carregar uma arma com ele. Inclusive é ele que vai matar o amoroso com raiva de tudo que ele bateu, inclusive nessa moça, enfim. Bom, a gente vê que a partir desse momento, os dois começam a utilizar muita droga. Eles vendem a droga, mas eles também são um casal que usa demais a droga. E ele, principalmente, é totalmente dependente químico. E ela também, né? Mas ela bem menos. E aí, enfim, o filme vai mostrar exatamente essa mudança, então, da Rocinha de ser comandada por um bicheiro, depois ser comandada por um traficante. Além do que, quando começou tudo isso, é mostrado que quem pegava essa droga, vendia droga, entregava droga, quem fazia esse papel todo era a própria polícia militar. Então, assim, é toda uma história que tem, você vê pela entrevista dela, que tem uma história muito forte por trás de como tudo tá ligado e que ninguém tem interesse de legalizar ou de fazer nada que seja correto para pagar imposto, porque eles ganham exatamente em cima dessa ilegalidade. E então, ela fala muito sobre o viciado. Por ser uma, ela fala, não, o viciado tem essa mania. Então, assim, o filme é bem explicado sobre isso. O que faltou explicação no filme é que essa Raquel de verdade é essa mulher que viveu tudo isso, né? Que foi esposa do Naldo, que ficou depois no tráfico. Isso falta realmente. As cenas em si eu achei extremamente bem filmadas. Eu achei que a Maria tá excelente no papel. Então, assim, é um filme que os atores têm uma entrega muito grande. É um filme nacional que fala com todo mundo, afinal de contas, o tráfico de drogas é uma coisa que, né? Enfim, hoje em dia até tem milícia, mas naquela época nem tinha, ou seja, foi mudando quem manda, mas né, o produto, o que eles fazem é tudo mesmo, são criminosos. Então é muito interessante você ver a história da Rocinha através da história dela. Através da força também que ela teve, não tô falando uma força, algo positivo, tá? Tô falando da força que ela teve em sobreviver a tudo isso e ainda pegar e conseguir voltar, né? Porque quando ele é traído, eu esqueci até o nome do outro bandido, Caruaru, Caruará, sei lá, enfim. Tem um outro bandido que tem um nome, Carcará, desculpa, que trai ele em determinado momento. Então, assim, a gente vai ver exatamente tudo isso. Ele sendo traído, não podendo confiar em ninguém, mas ali, né, cometendo o quê? Eles acham, o próprio marido, né, namorado dela ali, ele dá uma entrevista como se ele fosse uma grande celebridade, entendeu? E assim, uma ingenuidade muito grande, mas além da ingenuidade também dá certeza de que aquilo que eles estão fazendo não tem problema nenhum. Então, por que eu falei isso no início do vídeo? Porque quando você é criado num contexto onde você não vê crescimento, onde você não tem um apoio familiar, onde aquelas crianças desde cedo cheiravam cola quando tinham fome, dentro de uma maior comunidade do Brasil, que expectativa tem essas pessoas? Que carinho tem essas pessoas? Que voz de um adulto tem? Então é muito fácil a gente ficar julgando. É claro que se você vê essas pessoas, você não vai falar, ai, que bonzinho, então leva para casa. Não é isso. É o papel que o governo deveria fazer. Não sou eu, não sou você que está aí do outro lado, se você não é o governo. É o papel que o governo deveria fazer e não faz há anos, porque eles não têm o menor interesse nisso. Eles fecham os olhos. Para eles é só roubo, 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 e a comunidade só existe para eles quando eles precisam de voto. Ou quando eles precisam ganhar alguma coisa, né? E faz essas coisas ilícitas ali dentro. Então, assim, é um filme forte, é um filme que tem boas atuações, uma trilha sonora que é muito própria ali pra história mesmo do que está sendo contado. Nada principalmente que ele é muito bom, mas faltou realmente uma explicação de que a Raquel é a pessoa que é ali, né? Ela fala que não é uma autobiografia dela, mas tem muito da história dela. Faltou pra quem tá vendo, mas é baseado em fatos reais. E depois não tem aquele letreiro ali dizendo pra você, fulano está preso. Não tem, eu não achei em lugar nenhum se ela foi presa. O filme termina com uma bala ali que ela leva, ela é salva pelo Gilson, sei lá, que era aquele senhor que ajudava ali, antes o amoroso, agora é ela, e a gente não sabe o resto, assim, a história é tão conhecida assim, não é, tanto que eu aqui do Rio não sabia, realmente a maioria de vocês também não sabia, então eu acho interessante ter essa explicação no final, porque é isso que a gente fica esperando. Mas é isso, valeu super a pena no cinema, não me arrependi, e fica a minha dica pra quem gosta de filme desse gênero, né, e parar de ficar falando só que, é Lei Rouanet, não sei o que lá, gente, cinema nacional precisa existir. Não importa o governo que tiver, não importa se é de direita ou de esquerda, você tem que fazer a realidade é essa. Você fecha o seu olho e só quer o filme do, sei lá, divertidamente do cinema, não dá, gente. Não dá. Sabe? Porque a tristeza tá aí o dia inteiro. É o dia todo. Isso é vida real. Isso não é uma história da década de 70 que acabou. E mesmo que fosse, precisa ser contada. Enfim, é isso. Eu detesto gente que não consegue pensar, que acha que tudo que tá passando é só para influenciar você e que tudo é política, sim, tudo é política, mas não é tudo sobre o seu político de estimação, tá?
Seja você do lado A ou do lado B. Respira fundo, vai estudar, vai ler alguma coisa, sabe? Para de só ficar soltando o cocô pelos dedos, gente. Não dá. É isso, tá? Beijo. Fui.